Oi! A gente vai fazer aqui... Vem, Vitor, vem! A gente vai fazer um risoto de camarão com alho poró, tá? Aqui... Primeiro mostra aí, Vitor. A gente vai mostrar os ingredientes. Vinho branco, água, arroz para risoto, que a gente chama, pode ser arroz arbóreo, arroz carnaroli ou arroz vialoninano. Aqui a gente já tem pré-preparado um alho poró picado com refogado na manteiga. O camarão pré-cozido, já limpo, sem casca e sem cabeça. Aqui os outros ingredientes: manteiga, cebola picada, queijo parmesão ralado e a pimenta biquinho, que é para decorar, certo? Bom, a panela é essa, não está muito nova, mas dá pro gasto aí, porque mesmo que você não tenha uma panela bonita na sua casa, você também pode cozinhar bem, né? Então a gente liga aqui o fogo. A gente vai começar como? A gente vai começar derretendo a manteiga. Manteiga aqui que vai dar um pouco de sabor para o nosso prato. Assim que a manteiga derreter na panela, você já pode colocar a cebola para refogar. Certo? O risoto é um prato italiano típico, né? Ele é usado em todas as regiões da Itália, mas ele tem particularidades, né? Dependendo da região. A gente vai fazer um risoto que mistura ingredientes que todo mundo gosta. Tem camarão, para quem não tem alergia, é bem aceito. E a combinação do camarão com alho poró fica muito gostosa. Então aqui, Vitor, vem mais pra cá, por favor. Na hora que a cebola começa a ficar suada, que a gente fala, aquela esbranquiçada dentro da manteiga, né, você já pode fazer o quê? Colocar o arroz. Quanto que eu coloquei de cada coisa aqui? Manteiga eu botei uma colher de sopa. A cebola eu coloquei uma cebola pequena picada. E aqui tem 90 gramas de arroz arbóreo. Esse tanto de arroz é o suficiente para 2 pessoas, ok? A gente coloca o arroz, aproveitar tudo e mexe rapidamente aqui na frigideira. Tudo isso em fogo alto, não tem problema se você vai fazer rápido aqui. Só não pode deixar o arroz fritando e fazer outra coisa, não. Tem que ficar aqui atento. Depois que você fritar um pouco, a gente vai colocar vinho branco. É importante que o vinho branco que você use seja vinho branco seco. Pronto. Quanto que eu coloquei de vinho? Eu coloquei aqui uns 3/4 de copo, que dá cerca de 100, 150 ml. Agora é interessante que é o seguinte. O que é o risoto? O risoto é um arroz cremoso, mas o risoto clássico não leva nada para deixar ele cremoso. Nem creme de leite, nem nenhum tipo de manteiga adicional, só no final um pouquinho, né? A cremosidade do risoto vem do próprio arroz. O arroz ele é muito rico em amido, né? É um arroz especial para esse prato. Por isso ele vai liberando esse amido à medida que a gente vai cozinhando o arroz. Por isso que é interessante agora a gente abaixar um pouco o fogo e começar a mexer de vez em quando. Você não precisa mexer direto o risoto, entendeu? Você não vai ficar batendo esse risoto até ele ficar cremoso. Não, a gente vai cozinhar ele aos poucos. A hora que o meu vinho secar, eu vou colocar a água. Na verdade a água, né? Pra quem sabe fazer risoto vai falar, pô, eu tô botando água, e geralmente a gente usa caldo. Um caldo de legumes, um caldo de frango, um caldo de carne. No caso, como a gente tá usando fruto do mar, a gente poderia usar um caldo de camarão mesmo. Mas eu acho que o camarão ele já tem bastante gosto, o alho poró já tem bastante gosto, né? Então acaba que é um pouco desnecessário. O sal, né? Super importante a gente saber dosar. O sal ele sempre tem que ser colocado aos poucos. Então você pega aqui e põe uma pitada, tá bom, entendeu? À medida que você vai fazer no seu prato, você vai salgando. Justamente não tem aquele lance de ficar nem muito salgado, nem muito sem sal. É melhor ir com calma no sal e no final as coisas darem certo. Aqui, ó, Vitor, pode vir mais perto, por favor. Ele já está começando a secar. Se vocês notarem aqui, ó, tá vendo? Ele começa a ficar cremoso. Ele já começa a ficar espesso. Né? Isso é o amido saindo do grão de arroz. Por isso que o risoto tem que cozinhar aos poucos. A hora que começa a secar, vocês vão ver isso já já. Pronto, a hora que começou a secar mesmo, que você vê que o fundo dele vai querer começar a queimar daqui a pouco,
você põe a água. A água eu coloco a mesma quantidade do vinho, certo? E vai ser o mesmo processo. Você vai pegar e botar a água e vai mexer aos poucos, certo? À medida que você vai cozinhando o arroz. A hora que começar a secar a água, você tem que provar o arroz. Se ele começar a ficar, se ele estiver ainda muito duro no centro, é que ele não tá bom. Mas tem que tomar cuidado, porque também o arroz, depois que ele cozinha demais, ele começa a quebrar, ele vai virar uma gororoba só, seu risoto não vai ficar bacana. Então o lance para fazer um bom risoto é ter paciência e ter atenção, ficar aqui. E outra coisa importante é deixar, que nem eu deixei aqui, entendeu? Tudo preparadinho. O alho poró refogado, o camarão já está cozido sem casca, né? Eu só vou fazer refogar ele depois. O queijo pro final, para a gente dar mais sabor ao nosso prato. E a decoração, né? Fazendo isso, pré-preparando o que você vai usar, você evita ter qualquer tipo de problema aí na cozinha. Bom, então agora a gente vai terminar de cozinhar o nosso arroz, certo? Para a gente poder finalizar o prato.